Um dos cânceres mais comuns entre os homens e também mulheres é uma das maiores causas de mortalidade por câncer no Brasil e também no mundo. Eu estou falando do câncer de pulmão. E para falar sobre esse tema, a gente conversa a partir de agora com o médico oncologista da Med Rádios, Dr. Bruno Lima. Muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Maceió. Obrigado, Abdias. Bom dia. Doutor Bruno, com que incidência acontece o câncer de pulmão e o que é que isso reflete nos atendimentos diários, inclusive no nosso cenário aqui de Alagoas? Joia, Abdias. O câncer de pulmão, ele é a principal causa de câncer no mundo, tirando os tumores de pele, e a principal causa de mortalidade por câncer. No Brasil, entre os homens, ele figura a principal causa, a incidência de câncer tumorsólido nos homens, e a terceira causa em mulheres. Doutor Bruno, quais são os principais sintomas desse tipo de câncer? No início do quadro, Abdias, o tumor ele é assintomático. Então, essa é uma grande questão dos tumores de pulmão, porque eles costumam não dar sintoma em casos iniciais. Tanto que para pacientes que têm uma carga tabágica alta, existe a indicação de fazer exame de rastreio anual com tomografia, uma vez que ele não demonstra sintoma e o objetivo é encontrar o tumor em fases precoces para que a gente consiga aumentar as chances de cura. Mas em fases avançadas ele costuma evoluir com falta de ar, dor, sangramento, tosse com sangramento. Então isso depende muito da localização e do tipo de tumor. Quais são os fatores de risco? Sem dúvida o cigarro é o principal fator de risco. Cerca de 85% dos tumores de pulmão são causados pelo cigarro. E aí o fumante ativo, fumante passivo, também é incluído dentro desse cenário dos pacientes tabagistas. Como que se identifica, né? Como é que é feito o diagnóstico do câncer de pulmão, doutor? O diagnóstico ele é feito com a visualização de lesão suspeita nos exames de imagem. Geralmente é essa o primeiro sinal. Como ele não dá sintoma, se a gente encontra sintomas sugestivos de tumores de pulmão, isso geralmente evidencia uma doença mais avançada. É por isso que indivíduos que fumam têm a indicação de fazer tomografia periódica para buscar a doença naquela fase sem sintoma. Doutor, o câncer de pulmão ele pode acometer pessoas a partir de qual idade? O câncer de pulmão ele pode acometer pessoas em qualquer idade. O mais frequente é que, como ela é uma doença relacionada à alta exposição de tabaco, isso costuma acontecer a partir da quarta, quinta década de vida. Mas indivíduos jovens também podem ser acometidos pela doença. Para quem já tem outros tipos de câncer, existe uma maior chance do desenvolvimento do câncer de pulmão? Do câncer de pulmão, do subtipo mais comum, não. O que pode acontecer é que indivíduos acometidos por outros tipos de câncer podem desenvolver o que a gente chama de metástases pulmonares, que é o achado daquele tumor que ele teve anteriormente no pulmão. E isso pode confundir com tumores que nasceram no pulmão. E aí essa avaliação da oncologia ajuda a gente a entender de onde essa doença surgiu. A gente está agora, doutor Bruno, no momento de pandemia, o coronavírus é um vírus ainda desconhecido no ponto de vista da sua atuação no organismo, quer dizer, muitos estudiosos em busca de respostas, inclusive da vacina para o coronavírus. Quem tem essa comorbidade, no caso, quem já tem um câncer de pulmão e contrai o vírus, acontece como nas outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, tudo isso pode ser, o câncer de pulmão, melhor dizendo, pode ser agravado num caso de diagnóstico de coronavírus? Com certeza. O paciente com câncer de pulmão, ele é um paciente portador de uma doença crônica, assim como outros tipos de câncer em atividade, e bem como as outras doenças que você citou. Então, um paciente acometido de câncer de pulmão infectado pelo coronavírus, ele pode desenvolver um quadro pulmonar muito mais sintomático. É um paciente que a gente chama de paciente de risco, já que ele tem um risco de desenvolver formas graves do Covid e entrar em insuficiência respiratória. Quais são as fases do tratamento do câncer de pulmão? O câncer de pulmão ele pode ir desde
o tratamento cirúrgico nas fases iniciais. Então, quando você descobre a doença, no início, o tratamento de escolha é a cirurgia para a retirada da doença. Em alguns casos, a gente avalia a complementação pós-cirurgia com quimioterapia ou radioterapia. E em casos de doença mais avançada, esse tratamento também pode envolver cirurgia, mas aí com um caráter mais paliativo. E o tratamento básico seria medicamentoso, com quimioterapia ou essas novas drogas alvo, e radioterapia também. Doutor Bruno, quais são as chances de cura num caso de câncer de pulmão, ou isso varia muito de acordo com o estágio da doença? Isso varia muito de acordo com o estágio da doença. O câncer de pulmão ele é uma doença muito agressiva, ele tem um risco de recidiva muito elevado, mesmo em fases precoces. Então, o prognóstico da doença é uma doença de prognóstico ruim. O segredo é descobrir a doença em fases precoces e tratar o quanto antes, para que a gente possa otimizar, ganhar as chances de cura. É uma doença também de caráter hereditário, doutor? O câncer de pulmão, como tem seu principal fator de risco o cigarro, na grande maioria dos casos não. É por exposição a hábitos de vida. Doutor Bruno, em relação à prevenção, o que se deve fazer? O senhor já pontuou aí o cigarro como uma das principais causas, então não fumar já é algo que vai lhe dar uma possibilidade maior de não desenvolver esse tipo de câncer. Mas quais são os outros cuidados e métodos preventivos que podem evitar a doença? Exato. O principal hábito para reduzir o risco é parar de fumar. Então esse é o principal. O indivíduo que para de fumar, mesmo parando de fumar, ele ainda permanece com um risco elevado para o desenvolvimento de câncer de pulmão, e isso vai decaindo com o tempo nas próximas décadas. Então, cessar o tabagismo é o principal, é a primeira conduta. E em outros casos, se você é tabagista ou se você deixou de fumar recentemente, fazer a busca ativa pela doença através do rastreio com tomografia é indicado, para descobrir a doença em fases precoces ou lesões suspeitas e tratar adequadamente. Doutor Bruno, isso que o senhor falou é fundamental e importante, porque a gente sabe que culturalmente aqui no nosso país, os homens, sobretudo, mulheres não, porque fazem as suas consultas, exames de rotina, de fato com uma frequência maior. Mas o homem, ele só vai, em muitos casos, isso tem até mudado nos últimos anos, devido às várias campanhas educativas, de necessidade de se fazer educação física, dos diagnósticos precoces como causa de cura, com possibilidade de cura maior das doenças, mas ainda existe uma grande parcela de homens que só vão ao médico quando já estão numa situação muito delicada. Fica essa orientação, então, para os homens que busquem os médicos com mais frequência? Sim, claro. Essa orientação, que como você bem citou, tem mudado muito nos últimos anos, numa tendência de alertar os homens à busca do autocuidado. Não aguardar que o sintoma surja para que ele consiga buscar atendimento, mas sim se prevenir e fazer os exames periódicos para que a gente consiga melhorar as taxas de controle de câncer como um todo, porque aí no homem a gente também pensaria nos tumores de próstata, né, os tumores geniturinários, mas nesse caso dos tumores de pulmão, com certeza, uma atitude de buscar a prevenção. O senhor atua como médico oncologista da MedRádios. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as tecnologias disponíveis, tanto do ponto de vista de exames, como do ponto de vista cirúrgico, para o tratamento para o tratamento do câncer de pulmão. A gente vem falando tanto da Covid-19 que fica meio já na mente. Mas falando especificamente do câncer de pulmão, como é que é o equipamento e toda a estrutura disponível aqui em Alagoas para esse cuidado, doutor? Abdias, o câncer de pulmão é um dos tumores que mais avança nos tratamentos nas últimas décadas. Então, nós dispomos de uma estrutura muito completa para o tratamento das doenças pulmonares, dos tumores de pulmão. Desde o tratamento radioterápico, que permite tratamentos direcionados, como a radiocirurgia, que pode ser muito útil em alguns casos de câncer de pulmão, até métodos diagnósticos, como o PET-CT, tomografia de alta qualidade.
terapias, técnicas de radiointervenção para biópsias delicadas, minimamente invasivas, até as técnicas de tratamento com quimioterapia, a imunoterapia, os tratamentos direcionados. Então, assim, a gente consegue manter uma estrutura muito completa para servir esses pacientes de um tratamento muito efetivo para esses casos. Tá certo. Doutor Bruno Lima, muito obrigado, viu, por sua gentileza e participação conosco aqui no CBN Maceió. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço.